os combates tenho sido vencedor, mas ao vencer eu também posso me ferir. Falam por aí que a minha força é demais, sem ver que no meu peito eu escondo meu pesar. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. Espada em punho, estou a chorar, pois dentro da armadura só um menino há. Destemido busco encontrar a paz, pois de Jesus a armadura é voraz. Dizem por aí que a mim ninguém vai derrotar, sem ver meus inimigos que me tentam sem parar. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. Espada em punho, estou a chorar, pois dentro da armadura só um menino há. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. Espada em punho, estou a chorar, pois dentro da armadura dentro da armadura dentro da armadura só um menino há. Quantos de nós, diante de Deus, somos apenas um menino, uma menina? Mas que saibamos que nosso Deus é nosso Pai, que Ele é nosso pastor, nós somos seus cordeirinhos, ovelhas, cordeirinhos rebeldes, mas somos. Mas Ele quer que trilhamos o seu caminho, que é o caminho reto, é o caminho da salvação. Vamos orar para finalizar a escola sabatina. Querido Pai, obrigado porque somos seus filhos, imperfeitos, teimosos, mas que bom que o Senhor insiste em nos resgatar, que possamos sair daqui com o espírito de marchar, mesmo em meio às dificuldades, que sejamos Josué, sejamos como Caleb, possamos estar perseverante e crescermos na graça e no conhecimento da Tua Palavra, que a cada dia possamos
ao levantar, ao despertar, possamos lembrar que devemos nos alimentar da Tua palavra para vencer a cada dia com Jesus. Em nome de Jesus, nós lhe pedimos e lhe agradecemos. Obrigada, Senhor. Amém. Feliz sábado a todos. É um grande prazer estarmos mais um sábado na presença do nosso Deus e congregando entre irmãos. Aqui temos algumas informações valiosas para passar para cada um de vocês. Antes, deixa eu fazer uma perguntinha. Quantos aqui participam do grupo do WhatsApp da comunicação da Igreja Adventista Central de Rio das Ostras? Quantos aqui não participam e gostariam de participar? Se você quer participar, me procura ali no final, aproveitando aí que a gente está chegando no novo ano, então vamos renovar aí as... Gente, gostaria de passar uma informação para vocês. Quantos aqui já fizeram a inscrição do Caleb? Opa, beleza. Quem gostaria de fazer? As inscrições estão acabando, ok? A informação que temos é que Caleb em janeiro... Ih, tem pouco Caleb aqui, pastor. Vamos fazer esse povo virar Caleb. Vemos aí agora na lição que Caleb é sinal de pessoas aguerridas, pessoa destemida, pessoa que enfrenta os problemas, que gosta de trabalhar para quem? Gente, vai ficar difícil a gente medir força na comunicação aqui. Se eu falo, você fala também, o teu amigo do lado não vai conseguir entender. Então... é assim, ó, Caleb em janeiro, Caleb o ano inteiro. Vamos treinar? Caleb em janeiro. Essa é a minha e a sua missão. Pregar para esse mundo a mensagem do Evangelho. Caleb não se limita só a jovens. Caleb, quando conquistou a terra, ele tinha 85 anos. Quantos aqui têm 85 anos? E ele tinha o mesmo vigor de 40. Né, pastor? A lição diz isso, a Bíblia diz isso. Então, vamos procurar fazer a inscrição. Vai estar lá o link no site, lá no WhatsApp, ok? E outra informação aí para os desbravadores. Também está aberto para o Caleb de Lenço. A inscrição para o Caleb de Lenço está aberta para os desbravadores participarem. Ok? Próximo anúncio. Vamos lá, você está me mantendo aí. Não, esse é o outro. Passa esse. Luz do Mundo. Cantata de Natal que vai acontecer aqui no dia 14. Que hora, gente? Gente, eu estou vendo que vocês não estão ligados. Que hora que vai acontecer a cantata de Natal no dia 14 de dezembro? 19 horas. Já separou aquela roupa especial para você vir todo bonitão? Hã? Quem é que está participando aí da cantata? Quem gostaria de participar? Tem vaga, gente. Ó, próximo sexta-feira agora, às 19 horas, né, Bia? Se eu não me engano, às 19 horas, teremos o segundo ensaio. No primeiro já ficou lindo, mas a gente precisa que as vozes masculinas participem também, para que a gente forme a harmonia aí, beleza? Eu sei que vocês estão ouvindo em casa, que vocês estão participando. Maiores informações, procura o Ministério de Música, a Flávia, tá ok? Ou o irmão Arthur, para vocês poderem participar aí do Ministério, da cantata de Natal. Ainda há tempo, hein? Ainda há tempo. São músicas fáceis, músicas conhecidas. Ó, vai ficar um espetáculo, vai ficar um culto maravilhoso, ok? Próximo anúncio, Arthur, por favor. Mutirão de Natal. Estou sabendo aí que tem uma turma aí que está disparando na frente, hein? Estou sabendo aí que tem uma classe azul aí e está disparando na frente. Está deixando as outras todas para trás, hein? É verde? Ó, já amarelo já está se manifestando aqui, dizendo que acha que é amarelo. Então, se você não está participando de nenhum grupo, procure aí na tua classe aí. O que você pode fazer para participar, para você poder ajudar a fazer o Natal de outras pessoas um Natal mais feliz. Não só um Natal feliz, mas também, né,
O projeto continua do ano, o resto do ano. E aí, se você quiser apadrinhar uma família, quem sabe Deus está tocando no teu coração para você apadrinhar uma família e ajudar pessoas necessitadas. Então vamos participar, procure na sua classe. Se você não tá inteirado no contexto que está acontecendo, você está perdendo bênção. Ok? Arthur, volta para o segundo slide lá, por favor. Aí, projeto da construção, construindo... Ih, pastor, o pessoal está fraco, pastor, hoje. Construindo... Que sonho é esse, gente? Essa igreja aqui, ela foi construída de sonho. Não sei se vocês conhecem o projeto dessa igreja. Essa igreja era uma igrejinha pequena lá embaixo. E aí alguém teve um sonho, vamos construir uma igreja maior. Vamos mostrar para o pessoal, né, abrir mais espaço para o pessoal, para as crianças que não tinham sala, os adolescentes. Eu lembro que os adolescentes ficavam aqui atrás, na frente da cozinha. Tem alguma coisa semelhante hoje? Os adolescentes não tinham sala, eles ficavam na frente da cozinha. Hoje os adolescentes também estão na frente da cozinha por um pequeno tempo. Pastor, faz favor. Pastor, tem algumas informações melhores sobre esse projeto. E gostaria que vocês prestassem bastante atenção no que ele vai falar aqui com vocês. Muito bom dia, irmãos. Eu quero ler aqui um texto da Bíblia, que está em Crônicas 29, diz assim, ó. O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram ofertas liberais ao Senhor. Também o rei Davi alegrou com grande júbilo. Esse texto, irmãos, vem falando sobre a construção do templo. Hoje nós também, irmãos, estamos envolvidos num projeto de ampliação das nossas salas de departamento infantil. E a gente gostaria de apresentar a vocês essa evolução, porque esse trabalho já foi dado início e com a graça de Deus, com a participação dos irmãos, nós estamos avançando nesse projeto. E a gente quer apresentar a vocês aqui algumas fotos dessa evolução, desse trabalho que estamos aqui então realizando. Nesse dia, irmãos, aí ó, esse aí, irmãos, é a primeira laje, né? É a primeira laje sobre a cozinha. No dia 10 de novembro, irmãos, as paredes já estavam todas levantadas. Já estavam colocando as cintas lá, olha lá, as cintas sobre. Então, nós avançamos com força. E veja aqui essa outra, pode ir passando. É o mesmo período. Agora, quinta-feira passada, como é que estava? Quinta-feira agora. Então, irmãos, as paredes já todas emborsadas, né? E agora, irmãos, já iniciando o processo de laje, sobre a qual então vai estar o telhado. Pastor, como que está hoje? Pode passar aí então, pode passar. Como que está hoje? Já está assim. Se você subir aqui a escada, você já vai ver, irmãos, que já está coberto, a fim de na próxima semana a gente já começar a colocar o concreto sobre. O plano, irmãos, é que com a graça de Deus, em janeiro, as nossas crianças já estejam reunidas nas salinhas. Amém, irmãos? Mas para isso, irmãos, nós temos ainda um pouco a avançar. E nós não podemos avançar, irmãos, sem a contribuição, sem a sua adoração e sem a sua participação. E juntos nós somos mais fortes. Amém, irmãos? Juntos nós somos mais fortes. Porque um pouco de um com um pouco do outro, irmãos, formam um montante. Então, irmãos, você pode ser generoso nesse processo, para podermos fazer avançar, não somente no que tange a essas salas, porque o projeto, irmãos, avança além das nossas salas. Os nossos bancos nos acomodam, mas não são satisfatoriamente acomodados, né? Nos acomodam tão bem, porque o nosso próximo passo, irmãos, será em breve o quê? Trocarmos os nossos bancos, né? Então, quantos gostariam de ter aqui um banco acolchoado, irmãos? Levante a mão. Mais macio, né? Você pode vir com a camisa branca, porque não vai manchar. O irmão que estiver com a camisa branca, ou a irmã, sente na cadeira de plástico, porque senão vai manchar, né? Mas isso é provisoriamente, porque em breve, irmãos, nós também estaremos dando esse passo. Mas para isso, irmãos, nós queremos contar com a sua adoração. O povo de Israel fez com alegria.
E eu e você, irmãos, também podemos fazê-lo com alegria, porque estamos fazendo para a casa de nosso Deus, para o nosso conforto, para a nossa melhor acomodação. E diante disso, irmãos, nós já vamos anunciar a vocês, a partir do próximo sábado, nós vamos entregar esse cartãozinho para os irmãos. Que cartãozinho é esse? É o cartão da oferta de gratidão. Tá certo, irmãos? Oferta de gratidão. E a gente gostaria, irmãos, que você agora pudesse refletir em sua casa, conversar ali, né, analisar, porque no dia 13 de dezembro nós vamos ter uma programação especial na igreja, e então cada irmão vai trazer a sua oferta de gratidão. No dia 13, no dia 20 também, tá certo, irmãos? Nós vamos ter 2 datas, ocasiões aí para esse momento especial, mas dia 13 vai ser o principal momento. Ok? Então, irmãos, a gente gostaria já desde já, pedir que você pudesse, irmãos, agora colocar o seu coração, né, para refletir a bondade, né, a proteção, o cuidado de Deus durante todo esse ano que Ele nos concedeu. E chegarmos ao final desse ano e dizer: Senhor, muito obrigado pelas conquistas que tem me dado e me concedido, e que a nossa gratidão, irmãos, possam reverter em boas condições para a nossa adoração, para o avanço também da pregação do Evangelho, e a nossa igreja, irmãos, tenha condições mais confortáveis, melhores a receber os irmãos, nossos convidados, para que a nossa adoração, irmãos, seja uma adoração que possa ascender de um coração grato, feliz, e de um local, irmãos, onde o fazemos para a honra e glória de nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? E eu pergunto, quantos dos irmãos aqui, irmãos, querem fazer a sua oração e dizer: Senhor, eu quero dia 13 trazer a minha oferta, eu quero colocá-la aí diante do teu altar, porque eu quero agradecer pela vida, pela saúde, pela minha família, pela proteção. Levante a sua mão bem alto, você que tem esse plano e esse desejo. Amém, irmãos? Então que Deus abençoe a mim e a você, a podermos nos unir à mesma experiência da qual também viveram o povo de Israel, juntamente aos líderes, que assim também possamos vivê-la na nossa generosidade e gratidão, e vermos também as bênçãos que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Que Deus nos abençoe para tanto. Feliz sábado, igreja! Vocês estão bem? Amém, louvado seja o nome de Deus. Chegou o momento onde você pode, junto conosco, adorar a Deus através dos cânticos. Então eu te convido, assim que o louvor começar a tocar, que você então se envolva junto conosco aqui da frente, para cantar e entoar o nome de Deus. Amém? Nós vamos começar louvando com o hino Entrego Minha Vida. Eu quero ver a igreja participando, cantando bem alto, como Deus merece. Cantem. Hoje eu entrego todos meus temores, todas as doenças espirituais. Hoje eu renovo. Hoje eu renovo. Adora Ele. O meu compromisso De usar os meus talentos para o Senhor. Quero ser ungido por Jesus. Louvado seja o nome de Deus, aleluia. Eu Quero o dobro do azeite ser santificado. Entrego a minha vida com todo o meu amor, de todo o coração. Eu levo meu louvor, ergo as minhas mãos para te adorar. Faça teu poder se manifestar em mim. Deus, entregue a sua vida a Ele hoje, que os seus problemas serão resolvidos em nome de Jesus. Ele é o único que pode transformar o seu coração, te dar uma vida nova. Cante, declara a Ele mais uma vez. Hoje eu entrego todos os meus temores, todas as doenças espirituais.
seu compromisso com Ele. Renovo o meu compromisso de usar os meus talentos para o Senhor. Eu quero ser ungido por Jesus, ter o dobro do azeite, ser santificado. Entrego minha vida Com todo o meu amor, de todo o coração. Eu ergo meus ombros, ergo as minhas mãos para te adorar. Faça o teu poder se manifestar. Entrego a minha vida com todo o meu amor, de todo o coração. Eu ergo Levante suas mãos, adore. ergo as minhas mãos para te adorar. Faça o teu poder se manifestar. Entrego a minha vida com todo o meu amor, de todo o coração. Eu ergo meu louvor, ergo as minhas mãos para te adorar. Jesus, Faça o teu poder em nome de Deus. se manifestar em mim. Louvado seja o nome de Deus, aleluia. Amém. Entregue a sua vida a Ele. Vamos continuar adorando. Agora com o hino Não Há o que Temer. Eu convido você, assim que começar a tocar, ficar de pé para adorarmos juntos com Deus em pé, dessa vez. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou, amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor. Cante bem forte. E minha destra não falhará. Cante que não há o que temer. Adore Ele, igreja. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. A mão poderosa de Deus vai estar sobre a sua vida nessa manhã. Adore a Ele. Cante mais uma vez. Não há o que temer. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura,
Louvado seja o nome de Deus, aleluia. Só Ele será fiel a ti. Amém. Maravilhoso Deus, aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Vamos continuar adorando. Agora com o hino digno. Somente Ele é digno de todo louvor e adoração. Em breve Ele voltará para nos resgatar. Vamos adorar a Deus, cantando desse dia maravilhoso. Logo veremos a Cristo. Vamos nos preparar para estarmos com Ele no dia. Logo estaremos num lindo lugar, com jardins e um rio de cristal, onde andaremos na presença do Senhor. Muito em breve estaremos lá, aleluia. Da terra se levantarão os que dormem o sono dos justos. A eternidade ali começou, e ao entrar pelas portas do céu eu verei, correrei pra abraçá-lo e então cantarei. Quero ver a igreja cantando bem forte. Adora Ele, porque Ele é o Cordeiro. Oh, louvado Deus, só Tu és digno, Senhor. Toda honra e glória a ti. Somente a Ti. Tanto esperei por este momento. Digno o conflito encerrado estar. Digno em Teus braços achei meu lugar. Pra sempre irei te adorar. Digno. Amém, Jesus. Logo da terra se levantarão os que dormem o sono dos justos. A eternidade ali começou, e ao entrar pelas portas do céu eu verei, correrei pra abraçá-lo e então cantarei. Cante
É dia de nosso louvor e adoração. Vou convidar a nossa irmã Patrícia para fazer essa prece. Ajoelhados. Vamos ajoelhar, irmãos, em continuação a nossa adoração ao Senhor. Grandioso e maravilhoso Deus, nosso Pai, acabamos de cantar, Senhor, que é somente a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Queremos continuar em adoração, em espírito e em verdade, aqui na Tua casa hoje, bem como também a cada dia de nossa vida. Que ao Te buscarmos, Senhor, possamos ser dignos de poder Te amar cada vez mais e que o Senhor possa nos aceitar, mesmo falhos, mesmo pecadores. Mas queremos fazer o nosso melhor. Queremos refletir o Teu amor e assim poder transparecer através das nossas ações, das nossas palavras, que elas venham a dignificar e honrar o Teu nome. Se conosco agora neste momento que teremos de adoração, do culto e todas as demais momentos, como as ofertas, louvores, que o Senhor possa aceitar e que cada vez mais possamos nos sentir Teus filhos e assim Te amarmos verdadeiramente. Obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Convidados, nos sentimos muito felizes pela presença de todos vocês conosco e nos sentimos também honrados. Também, irmãos, temos uma presença ilustre conosco, é um novo componente da nossa igreja. A nossa igreja, irmãos, ela cresce, né? Ela cresce quando membros de outras igrejas são transferidos para a nossa igreja. A nossa igreja também cresce quando pessoas aceitam a Jesus Cristo e são batizados, aí a nossa igreja cresce. E a outra forma, irmãos, da igreja também crescer é quando nascem os filhos da igreja, não é? E hoje nós queremos aqui de maneira muito especial, não é, fazer a apresentação do Benjamin. E convidamos aqui que venha a irmã Bia, também o Davi, para que a gente possa então fazer esse momento especial. O Benício foi só ali no banheiro rapidinho, irmão, você já está vindo com o pai. Muito bem, irmãos, esse é um momento muito especial, né, irmã? Porque quando nós recebemos os nossos filhos, passa a ser um momento ainda mais marcante. Quantos aqui são pais? Levante a mão, deixa eu ver aí, quantos aqui são pais? Sabe, irmãos, que esse momento é um momento muito significativo. Quantos aqui, não vou fazer essa pergunta porque todos são filhos, né? Então, não é? Mas aqueles que são pais, eles conhecem essa experiência, quão boa ela é e quão forte é essa experiência e como ela promove a nossa vida, não é mesmo? E eu quero aqui convidar você que tem a sua Bíblia e que deseja abri-la conosco. Convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel.
1 Samuel, capítulo 1, versículo 28. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 28. Diz assim, vamos começar no verso 27. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também agora trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Ana, irmãos, como sabemos, era uma mãe que tinha dificuldades, porque ela era estéril para ter filhos. Naqueles tempos, irmãos, o maior sonho, realização e conquista de uma mulher casada era ter filhos. Hoje também, irmãos, não é diferente. A maior realização para uma mulher é ter um filho. E só as mães sabem quão grande é o preço pago para que eles possam vir, né? Eu tenho certeza que assim como Ana, também você, Bia e Davi, também vocês também pediram Benjamin, né? E Deus lhe concedeu, né, essa graça, a despeito de todos os desafios, né, todas as barreiras que havia. Às vezes os filhos vêm e eles crescem, mas eles não sabem dos pormenores que foram desde a concepção até o seu nascimento e crescimento. Mas nós, os pais, nós levamos, né, toda essa história no nosso coração, né? Elas ficam registradas em nossa memória e elas tornam ainda maior o nosso amor para com os nossos filhos. Embora os filhos não saibam, não conheçam a fundo esses momentos difíceis, mas a gente com toda alegria, a gente vive essa realidade, mas esse é um momento de gratidão e louvor a Deus. Ana fez esse pedido e Deus concedeu a ela essa graça, e ela então, ela não fez uma dedicação, interessante, ela não dedicou o filho, ela trouxe como devolvido. Patriarcas e profetas contam que Samuel ainda era pequeno, ele devia ter em torno de 7, 8, 9 anos, quando ele foi levado para o templo. E a mãe todos os anos ia visitá-lo, levava-lhe roupas, levava-lhe alguns adereços, e assim o fazia, ela o levou. Hoje vocês estão trazendo o Benjamin para ser dedicado, como um ato também de gratidão a Deus, né? Para que ele esteja sobre o alvo da proteção divina, os cuidados do Senhor. E é impressionante que essa ocasião de Ana era um momento festivo, era um momento de celebração, e eles nessa ocasião celebravam ali as conquistas dos frutos, né, que Deus havia concedido a eles. Hoje Deus também tem dado a cada família, a vocês, grandes realizações e conquistas, e uma dessas conquistas, realizações e frutos do vosso amor são os filhos. Naquela ocasião eles celebravam os frutos da terra. Hoje vocês celebram os frutos do amor, da vida conjugal. Que Deus então, de maneira muito especial, possa abençoar a vocês dois como pais. A gente sabe que para Ana foi um momento difícil, porque ela teve aqueles primeiros anos que teve que então ensinar, instruir, educar e colocar na mente e no coração de Samuel os princípios que lhe deram condições de poder crescer e desenvolver bem no templo. E sabemos que ali tinha também uma influência também que era corrompível, mas ele resistiu, ele continuou. Isso quer dizer, irmã Bia e Davi, a importância de se instruir o filho no caminho do Senhor, estudar a lição, fazer o culto, colocar os heróis da fé como os verdadeiros heróis da vida cristã, para que no coração dele já esteja uma imagem de alguém que no passado viveu uma grande experiência com Deus, que o estimula também a viver o presente e a construir uma linda história ao lado de Deus, para a vida eterna.
Então que Deus abençoe vocês, dando também paciência, conhecimento, porque a gente sabe que a criança e o filho, ele passa por diferentes momentos, fases desafiadoras. Os primeiros anos são também difíceis, né? As primeiras noites, né, irmão? A gente já quase não dorme, né? Agora já dorme, né? Eu me lembro que ainda bem que a minha primeira filha nasceu durante as férias, né? Porque foram 20 dias sem dormir. Ela chorava de 20 em 20 minutos, irmãos. 20 dias de 20 em 20 minutos. Acho que era quase profético o negócio. Mas valeu a pena, não é? Minha filha hoje tem uma voz forte, irmãos. Ela fala assim que ela pode falar aqui sem microfone, de tanto que chorou na infância. A gente sabe que até, né, o infortúnio promove desenvolvimento de boas qualidades, não é mesmo? Irmã, então que Deus abençoe vocês de maneira muito especial. Há diferentes fases. Tome mão de instruções que há no Espírito de Profecia, não é? Ali tem boas orientações que regem cada uma das diferentes fases pelas quais o Benjamim há de passar. E assim vocês possam anteceder esses momentos e saberem como agir, como proceder em dadas circunstâncias. E saibam que ele vai estar sob os cuidados de Deus, e os anjos estarão também a protegê-lo. Mas as vossas instruções, os vossos ensinamentos e o vosso exemplo vai ser algo edificante, vai ser a base da coluna da formação do caráter, da mente e do espírito, para a honra e glória de Cristo Jesus. Que Deus abençoe para tanto. Amém? Muito bem, irmãos, nesse momento nós vamos nos ajoelhar aqui para uma breve oração. Os irmãos podem permanecer assentados, convidando a todos que fechem os seus olhos para esse momento especial. Vamos ajoelhar? Vamos, ajoelha. Vai treinando. Maravilhoso Deus e grandioso Pai, louvamos e exaltamos o Teu nome, Senhor, nesta manhã, porque Tu és o Deus Criador e o doador da vida. E aqui nesta manhã, perante o Teu altar, Senhor, veio o irmão Davi e a irmã Bia, trazendo em seus braços o Benjamim, para apresentá-lo a Ti, como também Ana, como devolvido ao Senhor, rogando, Senhor, que o Teu santo e poderoso Espírito possa instruí-los, iluminá-los, para que eles possam ser, Senhor, a influência primária, a instruí-lo e a formá-lo segundo a Tua palavra. Que a luz das Sagradas Escrituras, Senhor, através das histórias, possam ser como sementes, Senhor, lançadas em seu coração, possam germinar e produzir frutos para a eternidade, de um caráter reto, sóbrio e também um coração temente a Deus. E por isso, ó Deus, toma em Tuas mãos o irmão Davi e a irmã Bia. Dá a eles cada dia sabedoria. Dá a eles, Senhor, a condução de Teu Santo Espírito em cada uma das diferentes etapas pelas quais, Senhor, o Benjamim há de passar no seu crescimento e desenvolvimento. Também, Senhor, proteja-o e guarda-o. Que Teus santos anjos possam cada dia, Senhor, ser ao seu lado. E quando crescer, o Teu Santo Espírito possa reger a sua mente, através da voz, para guiá-lo em Teus caminhos, até aquele dia como quando família, juntos receberão de Tuas mãos, pela graça e pelas bênçãos que Tens reservado para cada um de nós, a coroa da vida eterna e o reino dos céus. Por isso, Senhor, estendas a mão sobre esta criança neste momento, unja-o com a Tua bênção, conceda-o a proteção, e que os moldes de Tua palavra sejam os moldes de seu caráter para a sua edificação e crescimento. É o que nós Te pedimos e desde já agradecemos, em nome e pelo amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, este é um momento especial. Nós vamos ter aqui agora um vídeo que vai ser passado, e enquanto os irmãos assistem esse vídeo, que vai retratar um pouquinho da história do Benjamim e família, não é? Nós vamos aqui também
assistir e acompanhar com vocês aqui esses momentos aqui. Confia de nós. Faz o movimento de nós. Vamos chamar aqui a irmã Suelen agora. Vai ter um momento aqui especial, irmãos, que nós vamos tirar aqui. Cada apresentação que nós realizamos, o departamento infantil, irmãos, tem todo um cuidado de preparar um certificado. E no dia da apresentação, tirar aqui uma digital do pezinho e colocar ali no certificado para guardar, né, como registro desse momento tão importante. Tira a foto, filha. Aqui, ó, tira daqui, filha, aqui, ó. Aqui, Patrícia, daqui, ó, para lá, daqui para lá. Pega um certificado ali pra gente tirar uma foto ali, ó. Isso, vai. Eu quero chamar agora, pode ficar aqui com a gente, irmã Sueli, um pouquinho. Eu quero chamar aqui também a professora Cibele, por gentileza. Ela também tem um presentinho para esse momento especial. A irmã Cibele, para aqueles que não sabem, irmãos, é diretora da escola adventista. Ela já está trazendo todo o apoio e influência aqui. Faz o movimento de nós. Um momento especial de emoção no coração, um sorriso vem
Quando o tempo se passar e um adulto se tornar, com carinho irá lembrar dos cuidados de Jesus. Te prometo que ao seu lado sempre estarei pra guiar o bem juntinho de Deus. Não há palavras pra te agradecer, Senhor, pois meu bebê nasceu. Vou dedicá-lo a ti, vou ensinar a te servir, e assim irei retribuir o presente que deixa-me. O presente que Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. História de hoje, colocando o pé na água. Desde os 15 anos de idade, senti um forte desejo em meu coração, maior do que qualquer outro que eu poderia ter sentido até aquele momento. Eu sabia que queria servir a outras pessoas em qualquer lugar onde eu pudesse fazer isso. Até que, no ano de 2019, esse desejo e esse sonho me levaram para longe do meu país, longe da minha família, até mesmo para um lugar onde as pessoas diziam que não existia. O lugar era o Acre. Por meio do projeto missionário de um ano, estivemos na capital do Rio Branco com o propósito de fundar uma nova igreja, onde estudamos a Bíblia, construímos. E foi uma tarefa bastante árdua e desafiadora, mas onde pudemos ver a fidelidade e a mão de Deus sempre ao nosso lado. Mas essa experiência foi tão marcante que não terminou ali. E no ano de 2020, novamente, entreguei tudo o que tinha ao Senhor para servi-lo. No estado de Rondônia, também no norte do Brasil, mas com uma missão um pouco diferente, eu agora era tutora de 3 adolescentes, e meu objetivo era ajudá-los a ter um futuro brilhante por meio da educação. Até março, tudo estava aberto, mas a pandemia chegou. E embora parecesse um pouco impossível o que poderíamos fazer com todos os lugares fechados, o Senhor abriu suas portas. E enquanto eu trabalhava com meus adolescentes, também tive a oportunidade de apoiar a ADRA no cadastramento das famílias da comunidade ao nosso redor, para que pudéssemos fornecer cestas básicas a elas durante esse ano. Sem dúvida, foi uma experiência incrível, em que também pude ver como, quando colocamos a nós mesmos e nossa dependência em Deus, Ele faz o impossível. Durante esses 2 anos de voluntariado, e o restante que se seguiu, lembrei-me da história de Pedro andando sobre as águas. Quando Pedro torna possível o que era impossível,
mas somente porque ele estava fixo em Jesus e completamente dependente dele. Por exemplo, pude ver isso em meus sapatos, que não se desgastaram durante esses anos, em meu computador, na proteção que o Senhor nos deu. Quando dependemos de Deus, Ele torna possível o impossível. Muitas pessoas não têm a oportunidade de conhecer as verdades que Deus tem reservadas para elas, se não por voluntários, se não por missionários, se não por pessoas que voluntariamente se treinam para chegar lá. Por isso, queremos agradecê-los por sua fidelidade e convidá-los a continuar a depender do Senhor. E, como eu, vocês poderão caminhar sobre as águas e ver como Ele torna possível o que parece impossível. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Deus quer abençoar seu trabalho e o seu lar. Tudo que você sonhou, Deus quer realizar. Se fiel você for a Deus, um milagre se realizará. Deus quer abençoar seu trabalho e o seu lar. Tudo que você sonhou, Deus quer realizar. Se fiel você for a Deus, um milagre se realizará. Prove ao Senhor nosso Deus e verá cair as bênçãos do céu. Se fiel você for a Deus, um milagre se realizará. Prove ao Senhor nosso Deus e verá cair as bênçãos do céu. Se fiel você for a Deus, um milagre se realizará. Se fiel você for a Deus, um milagre se realizará. Permita um milagre em sua vida agora, em nome de Jesus. Assentados mesmos, vamos orar. Nosso Senhor, Deus eterno, louvado seja o seu nome. Tu que é dono do ouro e da prata, Senhor, recebe de nossas mãos, humildemente, nossa gratidão, nossas ofertas, os dízimos, os nossos corações, Senhor. Multiplica, Pai, esses recursos. Avança, Senhor, a tua obra, para que venha logo o teu grande dia. Nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus.
Amém. Digno é o Cordeiro que por mim na cruz morreu, se entregou em meu lugar. Mesmo sendo poderoso, decidiu se humilhar, tudo suportou por me amar. Ele é digno de ter toda honra e poder, pois com teu sangue nos resgatou. Ele é merecedor
convido aos irmãos a abrirem a sua Bíblia em 1 Pedro 4, Evangelho de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Quantos já encontraram? Muito bem, se você tem a Bíblia e quem sabe a pessoa ao lado, um amigo, convidado não tiver, compartilhe a Bíblia para que ela também possa acompanhar a leitura e o estudo desta manhã. 1 Pedro capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Quantos encontraram? Digam amém. Amém. Muito bem, diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Pedro, irmãos, quando escreveu essas palavras, ele se referia, primeiro ponto, um juízo humano que fora decretado à perseguição dos cristãos. E naquela ocasião, irmãos, milhares de cristãos já morriam em coliseus, eram perseguidos na Ásia Menor, e ali, irmãos, nesse determinado lugar, onde aqui ele se encontra em Éfeso, havia também perseguição. Um juízo humano havia então tomado uma decisão, e essa decisão de juízo, irmãos, começava na terra e pelo povo de Deus através das ações humanas. Mas Deus, irmãos, é o verdadeiro juiz que haveria de se levantar sobre o seu povo. Uma injustiça estava sendo praticada. Pessoas devotas, fiéis, tementes a Deus, em seus labores e trabalhos, estavam sofrendo as mais terríveis injustiças. Era necessário, irmãos, que o juiz de todo o universo se levantasse para que pudesse julgar a realidade dentro da qual os cristãos estavam vivendo. Na verdade, irmãos, às vezes hoje, atualmente, quando eu e você também seguimos o curso de nossa vida, certas circunstâncias, problemas, dificuldades que eu e você passamos, talvez não seja justo passar por aquela realidade. Mas vivemos, irmãos, num mundo injusto. A verdade é essa. Eu e você podemos ser perseguidos pela enfermidade, por um acidente, podermos repentinamente perdermos uma pessoa que amamos. Essa é uma realidade, irmãos, de um mundo injusto, porque quem se assenta ao trono desta terra é Satanás. E o seu alvo, irmãos, é perseguir os seus filhos, é perseguir aqueles a quem Deus ama, aqueles a quem Deus tem um plano de maneira especial. E então, irmãos, o juízo há de começar pela casa de Deus. Naqueles dias já estavam começando, também hoje em nossos dias. Esse texto também, irmãos, ele é usado para representar que um juízo está começando no céu, e começa por mim e também por você. Aqueles que fazem parte da igreja, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, aqueles que seguem a Jesus, aqueles que estão militando na guerra espiritual, existe um juízo que está em andamento. Quando falamos em juízo, irmãos, de certo modo a gente teme, na verdade. Eu não sei se você já teve a experiência de comparecer em uma sala de julgamento, para poder assistir ou presenciar ou testemunhar um fato. Não é uma cena muito agradável. Mas o fato é, irmãos, que quando pensamos em juízo, é um assunto que nós tememos, não é? Todas as vezes que alguém abre esse texto, fala: nossa, o juízo está começando por nós, por que não começa por quem vai se perder? Começa com a gente. Mas eu e você, irmãos, precisamos entender o que significa o juízo, para então podermos entender a realidade dentro da qual esse texto apresenta. Primeiro ponto, irmãos, quem julga? Quem vai julgar no julgamento? Quem julga? Então, abra a Bíblia aí, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22. Vamos saber então, se o juízo começa pela casa de Deus, então quem vai julgar? Quem vai então estar julgando? João capítulo 5, versículo 22.
João 5, Evangelho de João, capítulo 5, verso 22. Quantos já encontraram? Digam amém. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22. Então vejamos, irmãos, esse detalhe, para que você não tema o juízo, para que você fique seguro sobre o juízo. Mas pastor, se o juízo começa pela casa de Deus, o que vai ser de mim? Fique tranquilo, irmãos, vamos entender hoje qual é a forma que o juízo bíblico é executado. Evangelho de João, capítulo 5, versos 22. Diz assim: e o Pai a ninguém o quê? E o Pai o quê, irmãos? A ninguém o quê? Julga. Mas ao Filho confiou o quê? Todo julgamento. Então, irmãos, é importante sabermos, irmãos, que dentro desta realidade de juízo para o povo de Deus, para a sua casa, Deus não julga. Amém, irmãos? Deus está do nosso lado agora, irmão. Agora, e Jesus? Mas Ele morreu na cruz, e agora? Ele que julga? Como que é isso? Há alguns assuntos, irmãos, parece que existem contradições na Bíblia, mas não há. Há uma mensagem de esperança, há uma mensagem de conforto, há uma mensagem de segurança para mim e para você. Em primeiro ponto, sabermos que Deus, conforme nos diz aqui, Ele não julga. Ele confiou esse julgamento a quem? A quem, irmãos? Ao Filho. Então, muito bem. Então vamos ver, irmãos, como procede o julgamento de Cristo. Então, nós temos que saber agora como que Ele realiza esse julgamento. Porque Deus, irmãos, Ele passou a Jesus esta missão mediante a sua morte na cruz do Calvário. Jesus Cristo, quando veio, assumiu o meu e o seu lugar. Então agora Ele é o nosso representante. Então o julgamento deve estar na mão de quem conhece a nossa realidade, de que já viveu no mundo, que já passou pela dor, pela tristeza, pelos momentos difíceis, pelo desamparo, pela angústia, pela fome, pela sede, pela dor, pelas lágrimas. Para ser justo, irmãos, esse julgamento deve ser executado e realizado por alguém que já viveu essa realidade. Então veja, irmãos, que Deus é um ser extremamente benigno, justo, porque agora Ele coloca esse julgamento nas mãos daquele que conhece a minha e a sua realidade, conhece a nossa história, conhece a nossa vida. Ele conhece a nossa realidade dentro da qual nós vivemos. Por isso esse juízo então é colocado às mãos de quem? De Jesus Cristo. Mas pastor, e agora? Mas como Jesus vai julgar? Muito bem, irmãos, então abra a sua Bíblia, Evangelho de João agora no texto, capítulo 12. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 12. Doze, 47. Evangelho de João, capítulo 12, verso 47 e 48. Quantos já encontraram? Digo amém? Muito bem, então vamos ler. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para quê, irmãos? Amém, irmãos? Por isso que está escrito que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Amém, irmãos? Então Jesus agora, irmãos, Ele não executa o juízo, Ele não realiza o juízo, porque Ele veio para buscar e salvar o perdido, eu e você também, aquele que está distante. Porque perdido aqui, irmãos, não é somente aquele que não sabe aonde vai, mas aquele que perdeu a rota, aquele que perdeu o caminho, que segue o GPS, mas de vez em quando o GPS dá uma furada e te coloca distante do caminho certo. A Bíblia, irmãos, é o GPS
correto. Mas lembre-se, eu e você não podemos pegar o caminho errado. Porque não adianta, irmãos, estar com o livro que dá as orientações certas, se eu e você estivermos no procedimento errado. Por quê, pastor? Porque olha o que diz o verso. Porque eu não tenho falado, desculpe, verso 49, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Olha o que diz, quem rejeita. A palavra rejeitar, irmãos, é o seguinte: aquele que conhece o que é certo, aquele que sabe o que é certo, mas agora, irmãos, opta em fazer errado. Quem rejeita, a palavra rejeitar é de alguém que sabe o que está fazendo, é alguém que conhece, sabe a conduta, conhece o procedimento, sabe daquilo que Deus pede, não porque ele tem capricho que se obedeça, mas é para o nosso próprio benefício, é para a nossa salvação, é para o nosso bem-estar, é para nos preparar para o reino dos céus. Tudo que Deus nos pede, irmãos, aqui nessa terra, é com a finalidade, irmãos, de nos colocar diante de um perfil de cidadania celestial. É esse o pedido de Deus. Foi para essa realidade que Jesus Cristo veio. Ele veio, irmãos, para dar um verdadeiro exemplo e conduta de vida, porque é dentro desse perfil de conduta de vida, irmãos, que eu e você então vamos ser salvos. Pastor, então a salvação é pelas obras? Não, não é pelas obras. A salvação, irmãos, é pela fé nos méritos de Cristo Jesus. Aí que está a salvação. Mas eu não posso aceitar, eu posso aceitar a salvação e continuar no pecado, irmãos, e isso agora vai ter conflito. Por quê? Aqui está dizendo, quem rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Agora, irmãos, nós podemos agora ter uma visão mais clara a respeito do julgamento. O julgamento, irmãos, não implica apenas na pessoa de Deus definir quem vai ou quem não vai. Aqui, irmãos, o julgamento, ele é definido por um padrão, e quem se assenta no banco do juiz sou eu e você. Porque se o juiz estiver errado na sua legislação, então ele é reprovado. Portanto, meu prezado irmão, eu e você conhecemos o que Deus pede para a nossa vida cristã. Jesus vem para nos salvar, Ele vem para nos redimir. Mas se a minha conduta, a sua conduta estiver em desaprovação ao princípio divino, Ele não julga, porque a própria palavra é que julga. Aqui está. Pastor, mas como é que é isso? Então como que nós vamos ser salvos? Agora, irmãos, eu e você precisamos entender o cenário de julgamento bíblico, que é diferente do qual conhecemos hoje. Uma realidade, irmãos, é o julgamento hoje. Outra realidade, irmãos, é o julgamento no passado. Nós precisamos entender isso aqui. Há muitos equívocos, irmãos, teológicos, doutrinários, que são emitidos por falta dessa compreensão. Nós precisamos, irmãos, imergir no conhecimento, então, histórico, para poder, então, definir o aspecto teológico. Pastor, então como é que era feito um juízo no passado? Vocês querem saber? Quantos querem? Levante a mão. Muito bem, então vamos lá, irmão. Abra a sua Bíblia aí, irmãos. Então, em 2 Reis, capítulo 8. Vamos lá no Velho Testamento. 2 Reis, capítulo 8. Segunda Reis, capítulo 8, versos 4
a 6. 2 Reis. O texto. 2 Reis, capítulo 8, versos 4 a 6. Quantos encontraram? Amém? Nós vamos ler agora, irmãos, uma cena de julgamento. Primeiro ponto, irmãos, nós precisamos entender quem era juiz naqueles dias. Naqueles dias, irmãos, do passado, o rei era o juiz. Era o rei que emitia os decretos. Era ele que sancionava as ações. Estava nas mãos do rei a sentença. Então agora, irmãos, vamos ver como isso era realizado naqueles dias. Conforme diz aqui, aqui em 2 Crônicas, capítulo 8, versos 4 a 6 diz. 2 Reis. Isso, 2 Reis. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Verso 5. Contava ele, Geazi, ao rei, como Eliseu restaurara a vida de um morto, quando a mulher, cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa, pelas suas terras. Lembre-se, irmãos, desse ponto. A mulher não compareceu sozinha perante o rei. Ela compareceu com quem, irmãos? Com o filho. E ela então solicitou que ele agisse em favor da restituição de quê? De sua casa e de quê, irmãos? De suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o filho a quem Eliseu restaurou a vida. Verso 6. Interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Ela contou toda a história do menino, irmãos, que ela tivera. Depois o menino, numa dada tarde de sol, sentiu uma dor tremenda de cabeça e desfaleceu, morreu, foi levado a casa e depois Eliseu o ressuscitou. Ela não somente contou isso, o problema da morte do filho, ela também contou sobre as suas necessidades. Por quê? O que havia acontecido? Ela perdeu a casa e perdeu as terras, mas o que aconteceu? Irmãos, o texto não faz essa menção explícita. Mas no passado, irmãos, a herança de uma mulher constituía-se unicamente no dote de casamento. Essa era a herança de uma mulher. No dia do casamento, se ela recebesse terra, se ela recebesse bois, então essa terra e esses bois, então era dela e deveriam ser usados quando? Depois da morte do marido, porque a esposa não tinha parte nos bens do esposo, não tinha naquele tempo. Agora, esses bens pertenciam a quem? Ao filho. Então por essa razão ela leva o filho, porque o filho, irmãos, era herdeiro da terra, ele era herdeiro da casa. Então ela leva o filho e ela conta tudo. E o que o rei faz? Verso 8 então diz: então o rei lhe deu o quê? O que ele deu, irmãos? O que diz aí? Leia aí, irmãos. O que deu? O que deu, irmãos? O que diz na sua versão? Aí diz um presente. Não é boa versão, não. Veja outra aí. O que o rei deu? Verso 8. Um oficial de justiça. Olha só, um oficial de justiça. E o que fez esse oficial? Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo
desde o dia em que deixou a terra até agora. Irmãos, o rei acrescentou. Ele não está falando sobre agora a casa e a terra. Ele está dizendo, agora vai restituir também todos os direitos que ela tem desde o dia que tomaram essa terra. No passado, irmãos, era o seguinte: havia uma injustiça tremenda. Quando uma mulher se tornava viúva, irmãos, a família, outras pessoas mais próximas, davam um jeitinho de usurpar dessa terra, principalmente os irmãos do falecido. E eles então assim procediam, e pelo que a gente vê, pode ter sido acontecido isso. Eles usurparam esse patrimônio. Quem sabe numa ocasião de fome, de seca, ela deixou as suas terras, foi para um outro lugar com seu filho, e quando voltou, irmãos, não teve como tomar posse da casa e nem das terras. Por quê? Porque a família, irmãos, entre aspas, já tinha tomado conta, e havia, por meio de recursos, já executado uma documentação que aquilo era propriedade deles. Então, irmãos, ela vai perante o rei, e ela leva quem? Quem ela leva? O filho, porque a herança era para quem? O filho. E então, irmãos, aqui vem a questão do juízo. O juízo, irmãos, representa que Deus hoje, Ele está sentado no trono, e por causa de nosso irmão Jesus Cristo, que se tornou o conquistador desta terra, agora o verdadeiro proprietário, Ele envia o Espírito Santo, irmãos, como oficial de justiça. Para quê? Para reconhecer a minha e a sua filiação. A primeira coisa que o oficial de justiça ia fazer, irmãos, era reconhecer a filiação do menino, se o menino de fato era ou não filho do pai. Esse era o primeiro papel. Hoje, meus prezados irmãos, Jesus também está entrando em juízo comigo e contigo. Sabe por quê? Porque Ele quer registrar o nome dEle como eu e você sendo seus filhos. Ele quer reconhecer isso. Isso é juízo. Porque se Ele nos dá, irmãos, direito da filiação, então Ele nos torna herdeiros. Aí está o detalhe. Então, irmãos, eu e você não temos que temer o juízo. Nós temos, irmãos, que pedir que o Espírito Santo cada dia confirme a filiação de Deus em nossa vida. Nos torne seus filhos, nos torne seus representantes, nos torne, irmãos, representantes de seu caráter nessa terra. É isso que nos dá. O juízo, irmãos, há de começar pela casa de Deus. Sim, é por nós, irmãos. Porque se o juízo, irmãos, começar por aqueles que não aceitaram a Cristo, irmãos, eles vão estar sentenciados. Então começa por nós, que já conhecemos, que já vivemos essa realidade. Meu prezado irmão e irmã, entenda. Hoje o Espírito Santo, irmãos, está fazendo uma obra de juízo no meu e no seu coração. Sabe por quê? Porque Ele quer então, irmãos, tirar todas as diferenças existentes em nós, provocadas e causadas pelo pecado, da nossa natureza. Portanto, para isso, irmãos, eu preciso cada dia ler a Bíblia. Para isso, irmãos, cada dia eu preciso orar. Cada dia, irmãos, eu preciso obedecer. Como filho, irmãos, eu preciso viver segundo a orientação de meu pai. Irmãos, o filho de um guarda de trânsito não tem autoridade, irmãos, para transgredir as leis. Eu sou filho do guarda, então ele pode atravessar o sinal vermelho? Porque ele é filho do guarda, então ele pode, se for de moto, andar com a moto empinada? Não, eu sou filho do guarda. Não, meu irmão, aqui está o detalhe. Irmãos, pelo fato de eu e você aceitarmos a Cristo como nosso Salvador, isso nos torna seus filhos, e como os filhos de Deus, não me dá direito, irmãos, a transigir a palavra de Deus. Por isso que Jesus Cristo disse: eu não o julgo, mas a palavra no último dia, para todos. Pode ser o último dia de vida, para mim e para você. É essa palavra no último dia. Aquilo que eu e você sabemos, conhecemos, que está em dissonância a nossa vida, está em desacordo, está, irmãos, distante da vontade de Deus, é isso que vai nos condenar, e a nossa consciência, que é conhecedora do fato. Irmãos, isso aqui é muito sério. Essa é a obra da graça, maravilhosa. Um Deus, irmãos, que busca o seu Filho.
É a narrativa do filho pródigo. O filho vem reconhecido que gastou toda a sua herança, que queria agora ele queria viver, mas até comendo as alfarrobas dos porcos, mas ele não tinha nem isso para comer. Então ele toma uma decisão: irei ter com meu pai e vou dizer: pai, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus servos. Olha o que diz esse filho, irmãos. E ele vem, a parábola diz, irmãos, que o filho vem, ele volta maltrapilho, ele volta sujo, ele volta descabelado, ele volta macilento, magro, e o pai o vê, e o pai o reconhece. O pai corre ao encontro do filho, o filho não corre ao encontro do pai. O pai abraça o filho, o pai beija o filho, o filho não abraça e nem beija o pai. Por quê? Porque ele tem uma sentença sobre ele mesmo: eu não sou digno de ser chamado teu filho. E o que o pai faz? Quando o filho declara isso a ele: trazei a melhor roupa, ponde-lhe os pés uma sandália, coloque em seu dedo um anel. O que era o anel? O anel, irmãos, era símbolo que agora ele era considerado filho e herdeiro novamente dos bens do pai. Vocês estão entendendo? Irmãos, eu vou fazer uma pergunta: até quando Deus vai continuar correndo atrás de você? Até quando Deus vai continuar insistindo com você? Até quando, meu prezado irmão e amigo, nós vamos saber da verdade e estamos fazendo o que é errado, o que é incorreto? Até quando, irmãos, nós vamos abusar da paciência de Deus? Até quando? Até quando, irmãos, vamos ainda transigir o sábado, fazer que o sábado, irmãos, é um dia comum, cumpri-lo, vou para a praia, brinco, tal, ouço um bom programa, ouço uma musiquinha e tal, e está tudo jóia, tranquilo. Numa festinha que eu vou lá, eu tomo um vinhozinho, uma cervejinha, pai, coisa pouca, não fico de fogo nem nada. Até quando, irmãos? O mundo, irmãos, conforme vimos, ele procura nos influenciar de fora para dentro. De fora para dentro. E o Espírito Santo faz a obra como? De dentro para fora. Esse é o oficial. O oficial vem, irmãos, para poder confirmar a nossa filiação. E o Espírito Santo vem, irmãos, para nos tornar filhos de Deus. Quando eu e você abrimos Mateus capítulo 5 e encontramos ali as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, irmãos, são as credenciais dos filhos de Deus e herdeiros das mansões celestiais. No passado, irmãos, um revolucionário, ele subia ao monte para pedir apoio, para pedir a presença e o recurso e os meios para obter uma vitória de uma guerra, para obter um reino. Jesus sobe, não para pedir, ele sobe, porque ele é um rei diferente, ele sobe para oferecer. Deus hoje, irmãos, está apelando comigo e contigo através do Espírito Santo, irmãos, para que possa começar uma obra desde 1800, irmãos, e 44, são 181 anos, que Deus está fazendo uma obra de purificação no santuário celestial, irmãos, e essa obra, irmãos, de maneira mais especial na minha e na sua vida. E agora Deus insistindo, Deus correndo atrás, irmãos, Deus com as vestes prontas, Deus com a festa preparada, Deus com a cidade pronta, aguardando a minha e a sua decisão. É a palavra que vai julgar a mim e a você, a palavra que fala a sua mente, que diz que você não está certo, que você não está bem, que você precisa mudar de vida, que você precisa colocar as suas convicções de acordo com a sua vida. É essa palavra. Coloque essa palavra em dias com a sua vida, meu irmão e minha irmã. Coloque. Não divida a sua vida com os interesses desta terra. São dois reinos, são dois caminhos. Ou nós dizemos a que reino pertencemos, ou o mundo, irmãos, com a sua influência, com os seus prazeres, com as suas ofertas, vai dizer onde Ele deseja que você esteja. Deus não vai julgar.
Jesus não vai julgar. A palavra que eu e você conhecemos, que negligenciamos, essa vai nos julgar no último dia. Irmãos, essa história é uma história linda, porque a primeira ação do oficial é reconhecer a filiação. O segundo, depois que reconhece, ele diz: é herdeiro, ele tem direito às terras, ele tem direito à casa, ele tem direito a toda a propriedade. Olha só, irmãos, primeira coisa, reconhecer a filiação. Depois é garantir a herança, é registrar a herança. Eu e você, irmãos, somos filhos de Deus pela graça em Cristo Jesus. Amém, irmãos? E o Espírito Santo, irmãos, vai fazer essa obra na minha e na sua vida. Mas para isso, continue lendo a Bíblia, irmãos, continue orando, venha mais aos cultos, irmãos, esteja presente nos momentos de adoração, porque a influência daqui é salvadora. A influência de onde você está, nos momentos que não estão aqui, irmãos, pode não te salvar. Então cuide-se, você sabe disso. Desculpe, irmãos, pela minha firmeza, porque não existe maior graça do que essa. Existe? Existe, irmãos. Deus hoje envia o Espírito Santo para dizer: você, meu filho, eu te gerei. Você um dia foi batizado. As mesmas palavras que Deus pronunciou a Cristo: este é o meu filho amado em quem me comprazo, foram ditas a mim e a você também. Amém, irmãos? São as mesmas palavras, elas são ditas a mim e a você. É meu filho amado em quem me comprazo. Mas agora, irmãos, vem um detalhe. Pastor, e uma vez que então o Espírito Santo realiza esse trabalho por nós, como somos reconhecidos? Romanos então, irmãos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 15. Vem aqui comigo. Romanos capítulo 8, versículo 15. Versículo 15. Romanos 8, versículo 15. Quantos já encontraram? Digam amém. Diz assim, Romanos capítulo 8, verso 15: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de quê, irmãos? Adoção, baseados no qual clamamos o quê? Abba, Pai. Amém, irmãos? Eu e você somos filhos de Deus, irmãos. É o Espírito Santo que diz: vocês foram adotados, agora vocês são filhos de Deus. E uma vez reconhecidos, agora então vem agora a herança. Agora Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos 5,17 diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, de quem? Cristo Jesus. São herdeiros da vida eterna e do reino dos céus. Meus irmãos, pastor, e quando é que então vamos receber a herança? E que herança é essa? Você quer saber, irmãos? Então vem aqui comigo em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 26 e 27. Daniel capítulo 7, versículos 26 e 27. Quantos já encontraram? Amém? Diz assim: mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio,
tirar o domínio de quem? De Lúcifer, do mundo. Vai se assentar o tribunal, irmãos, para tirar o domínio de Lúcifer, para o destruir e o consumir até o fim. Haverá justiça, irmãos, para todo o sofrimento e maldade e dificuldade pela qual eu e você passamos nessa terra. Haverá justiça, irmãos, mas haverá retribuição. Verso 27, o reino, o domínio, a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno, e todos os domínios os servirão e lhe obedecerão. Amém, irmãos? Será dado todos os reinos, o domínio, a majestade e os reinos debaixo do céu. Você sabe o que é isso, meu irmão? Você tem ideia do que é isso? A palavra domínio e reinos, irmão, significa cosmos. Por que cosmos? A palavra cosmos, irmão, significa universo. Há pouco tempo atrás, irmãos, tinha-se a ideia que o universo tinha 3,7 bilhões de anos-luz. Agora, irmãos, chegaram à conclusão, depois do telescópio James Webb, que o universo pode chegar a 13,7 bilhões de anos-luz. E a pergunta, irmãos, que eu faço a mim e a você é a seguinte: o que farão os remidos no céu durante 1000 anos? O que farão? Vocês se lembram? O que farão os remidos no céu durante 1000 anos? Oi? Vão julgar. Julgar quem? O caso de quem? Dos perdidos. Durante 1000 anos, irmãos, eu e você vamos analisar todos os registros que foram nos dados, para nós aprendermos, irmãos, como Deus é justo, como Ele é amoroso, como Ele é bondoso, como Ele, irmãos, Ele insiste e vai fazer o melhor para a salvação. Eu e você durante 1000 anos. Pastor, por que durante 1000 anos a gente vai ficar vendo esses registros? A pergunta, irmãos, é a mesma que nós podemos dizer a José. Por que José foi para a casa de Potifar e passou ali dentro 11 anos na casa de Potifar? Porque ele passou mais 3, 4 anos, irmãos, na cadeia. Aí, irmãos, patriarcas e profetas diz: José na casa de Potifar aprendeu a falar, a ler e a cultura egípcia, e aprendeu sobre a administração, de modos que na casa de Potifar ele não sabia mais nada o que tinha, porque tudo que tinha estava na mão de quem? De José. Ele só sabia do que ele comia cada dia, só isso. E aí depois ele passou mais 2 anos, irmãos, depois que foi esquecido pelo padeiro. Passou 2 anos, a gente não sabe quanto tempo ele passou ali, 2 anos depois. E aí patriarcas e profetas diz assim: na prisão de Faraó, era uma prisão de presos políticos, irmãos, de presos políticos, não é de ladrão, de maconheiro, de traficante, não é disso não, é prisão de presos políticos, era um indivíduo de alta posição no reino. Aí diz que lá ele aprendeu mais sobre a regência e o governo de um reino do que um príncipe assentado ao lado de um rei efetuando a regência. Sabe por que eu e você vamos estudar, analisar 1000 anos? Porque depois, conforme diz Daniel, os reinos do mundo serão dados a nós. Você tem ideia disso? Você tem ideia disso, irmão? Galáxias serão dados a cada um. Agora vocês vão governar isso aí, porque agora vocês já aprenderam o meu princípio de regência e governo. E então o livro Mensagem, Vida e Ensinos diz que nós seremos recebidos nos mundos não caídos e recebidos com honras. Honras de quê? Que honra eu e você temos? Porque sobre os remidos serão dados o governo dos mundos não caídos. Você tem ideia disso, irmão? Agora eu quero fazer uma pergunta a você. Nós temos justiça para isso?
Nós temos méritos para isso? Não temos. O que eu e você temos é a graça de Cristo, que deseja confirmar em meu e em seu coração a filiação divina através da ação do Espírito Santo, mortificar a nossa velha natureza, tirar de nós os maus hábitos, implantar em nós os verdadeiros valores e nos preparar como filhos, herdeiros do reino dos céus. Essa, irmãos, é a maior conquista de um ser humano. Eu e você, irmãos, não precisamos temer o juízo. Nós precisamos orar e pedir que o juízo divino recaia sobre nós hoje e a cada dia, para que nos prepare logo, irmãos, para esse momento especial. Nós devemos orar, irmãos, para que esse juízo seja efetivado cada dia, para que ele confirme a minha e a sua cidadania celestial. Sabe por quê, irmãos? Nenhuma oferta deste mundo é maior do que aquela que Cristo nos oferece. Nada neste mundo, irmãos, chega aos pés do que Deus oferece a mim e a você. Jesus, Lúcifer disse: se você de joelhos me adorar, eu lhe darei todos os reinos do mundo. Desejar a todas as nações nos diz que ele mostrou a Jesus apenas o lado bonito do mundo, mas ocultou toda a miséria, maldade, doença, dor e morte. É isso que ele também oferece a mim e a você. Ele oferece um pouquinho de prazer, um pouquinho mais de dinheiro por causa do seu trabalho. Não, você trabalha o sábado, eu te dou um pouquinho mais de dinheiro, não é? Você pode, não, o que é isso? Não tem problema não, uma tatuagemzinha aqui, um brincozinho aqui, não tem nada a ver não, isso é tranquilo. Não é não, meu irmão. Deus nos pede que não façamos nada disso, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele está fazendo uma obra na minha e na sua vida. Ele com amor está insistindo, ele vai continuar insistindo, porque ele não vem para julgar. Jesus Cristo veio para morrer e salvar. O Espírito Santo vem para concluir essa obra do meu e no seu coração. Então quem vai julgar é a palavra que eu e você rejeitamos. Meu prezado irmão, amigo, não deseja você dizer hoje: Senhor, eu quero ser um herdeiro do reino, eu quero estar contigo nos céus, eu quero que o teu juízo efetive em minha vida, a partir de agora, essa natureza, esse reino, porque eu quero estar contigo no reino dos céus. Levante a sua mão, você que tem esse desejo no seu coração. Senhor, eu vivo lutas, eu vivo dificuldades, só o Senhor sabe, mas eu quero que o Senhor realize a obra na minha vida e me prepare para os céus. Amém, irmãos? Então quero convidar você a ficar de pé e nós vamos cantar um hino: ó tu herdeiro do reino celeste. Meu prezado irmão e amigo, não se esqueça, Jesus Cristo disse: vinde benditos de meu Pai, e tomai por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque o juízo de Deus, irmãos, é para tornar a mim e você um filho, é para fazer de mim e você um herdeiro, para que em breve, quando Ele voltar nas nuvens dos céus, Ele possa dizer: filho meu, agora você vai tomar posse do reino. Você deseja? E mais uma vez levante a sua mão e diga: Senhor, eu aceito, eu quero estar contigo nesse reino, e desde agora fazer parte como teu filho e como um futuro herdeiro dessa herança. Amém, irmãos? Amém. Vamos cantar esse hino, ó tu herdeiro. Quero chamar os irmãos aqui. Vem cá, Daniel, me ajuda aqui, por favor. Eu não estou para cantar muito não. Aqueles que estiveram aqui à frente, vamos cantar esse hino. Celeste, porque tu dormes tão perto do lar, logo desperta e veste a armadura, vais a vitória por Cristo ganhar. Grandes potências ordenam suas forças para o combate
final decidi. Ouvi à distância o ruído dos carros. Filho do reino, não queres dormir. Não te detenha prazeres terrenos, pois bem depressa terão de passar. Rompe as cadeias que ao mundo te prendem. Vem logo a Cristo que te de salvar. Nele confia esperando sua glória. Ergue tua fronte, tá vindo, Senhor. Lá no horizonte já rompe a alvorada. Filho do reino transborda em louvor. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque nesta manhã ouvirmos a Tua casa, podemos também ouvir os Teus passos. Como um Pai de amor que está à procura e em busca de Teus filhos, assim também, Senhor, estás em busca de cada um de Teus filhos aqui presentes. E por isso, Senhor, que o Senhor possa fazer justiça a cada um de nós, diante das dificuldades, lutas dentro das quais, Senhor, este mundo de pecado tem nos envolvido. Muitas vezes temos cedido a elas, mas ajude-nos, Senhor, hoje a abrir única e exclusivamente o nosso coração ao Teu Santo Espírito, para que Ele possa, Senhor, confirmar a obra que vier aqui realizar, que é restaurar o nosso coração e implantar em nós o caráter de Cristo Jesus. E assim, Senhor, garantir a herança que em breve vamos receber quando vieres nas nuvens dos céus. Pois desde já nós somos herdeiros, portanto, ó Deus, conceda a Tua graça, bênção a cada um de Teus filhos nesta manhã, conforme as Tuas promessas. Aqui estão os Teus filhos, os quais, Senhor, em breve, sobre a fronte dos mesmos, será colocada a coroa da vida eterna. E por isso, Senhor, abençoa, cure, dê a providência, dê, Senhor, a resposta a cada uma das petições que nesta manhã são a Ti apresentadas. E agora, Senhor, despeça-nos com a Tua paz e bênção, com a esperança de em breve sermos também recebidos em Teu reino. Dá-nos, Senhor, este privilégio, dá-nos este prazer e esta tão maravilhosa conquista. É o que nós Te pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai.